galera, estamos com mais um podcast na área e hoje estamos com uma autora. Eu me chamo Laís, nossa âncora, Larissa. e com nossa convidada. Oi, eu sou Conceição Rodrigues, escritora. Como você começou a escrever? O que despertou isso em você? Eu comecei a escrever roubando. Meu pai era escritor também, era poeta, e ele tinha vários livros lá no cantinho dele, na estante dele. Então, aos 7 anos de idade, eu me tornei uma ladra de livros, mas era uma ladra que não só deixava rastro, como dizia que estava roubando e assinava no objeto roubado. Então, eu comecei a me interessar por literatura, pegando os livros dele. Eram livros de Bocage, que é um poeta português que traz uns temas bem sensuais, bem adultos. E eu no alto dos meus 7 anos, era essa a literatura que eu consumia. Não entendia muita coisa, mas adorava e me sentia altamente atraída por esse objeto, né? E a poesia, ela veio desde os 7 ou veio despertando com alguma outra coisa? Eu acho que veio já por aí, aos 7, porque Bocage escrevia poesia. Meu pai era poeta e ele tinha uns amigos que ele se reunia para falar de poesia que não era para criança. Então se reunia aquele grupo de homens para falar, digamos assim. Isso aí eu já tinha 11, 12 anos. Para falar dessa escrita que eles achavam tão interessante, mas que esse lugar não me pertencia. Então eu ficava muito de brechar, de ficar ouvindo pelos cantos, e quanto mais era escondido e quanto mais não me pertencia aquele lugar de homens ali, aquela literatura que eu não poderia ter acesso pela idade e por ser mulher, cada vez mais me trazia interesse. E você falou de não pertencer àquele lugar. Como você achou poesia um lugar de mostrar essa resistência? Olha, a poesia, a literatura, assim, né, de uma maneira geral, é um lugar de revolta, no melhor sentido, é um lugar de rebelar-se, é um lugar de ir contra aquilo que a sociedade diz que é o parâmetro e que deve ser seguido. Tem sido para mim, durante todos esses anos, tem mais de 30 anos que eu escrevo com a fé de que sou escritora, né? Então tem sido para mim esse lugar de rebeldia, de rebelião, de liberdade. É um lugar em que você pode se desnudar no sentido de estar do avesso e de ter a sua alma, não só a sua alma, como a alma humana desnudada e investigada. E eu sou apaixonada pela alma humana. Eu me sinto assim, um olhinho na brecha do mundo, investigando o que está acontecendo. Eu tenho muito interesse pelo que as pessoas fazem, assim, externamente, o seu trabalho, suas obrigações, mas o meu interesse maior é lá dentro, lá na alma. O que é que a pessoa faz quando ninguém está vendo? O que é que está por trás dessa nossa capa de estudante, de professor, de advogado, de um profissional de limpeza, de uma dona de casa, de um jovem senhor, de um senhor idoso, enfim, o que é que tem ali por trás daquela capa social? Quais são os segredos? Quais são os mistérios? E quanto mais o segredo for cabeludo, complexo, difícil, inusitado e surpreendente, mais me interessa. Então, eu me considero uma investigadora da alma humana. E nessas escritas, você considera que mostra... Eu acho que você já respondeu um pouco essa pergunta, né? Você considera mais o seu íntimo ou da sociedade? E aí você falou, né, que é o dos outros e tudo mais. Mas assim, é de mim também, porque quanto mais esse meu lugar de leitora, por exemplo, né? Quanto mais eu leio e vejo uma situação alheia ou uma situação que parece com alguma situação da minha vida, eu também me descubro, eu também me investigo,
Eu também vejo minhas falhas, meus defeitos. Eu me reconheço nessa flor que não se cheire. Eu sei que eu não sou essa santinha. Eu não tô só investigando a alma do outro, né? E vendo os segredos cabeludos. Eu também estou vendo os meus. E é muito massa você olhar para si através do espelho da literatura e se descobrir, e se conhecer, e se saber como é. Então, ao mesmo tempo que é esse olhar para o coletivo, né? Seja de uma sociedade, de um país, do mundo que a gente vive, ao mesmo tempo ele é único, porque ele vai também na alma, no espírito e no proceder da pessoa X ou da pessoa Y do personagem. E ele também é extremamente íntimo, porque também é um olhar para si. Quando você vivencia uma situação na literatura, que é um personagem que está vivenciando, mas você está participando daquilo enquanto leitor e está ali vivenciando, aquela experiência termina sendo sua também, né? Então acho que é por aí. Eu ia falar dessa visão de como leitora, é muito interessante ver através dos olhos do autor que criou essa história, né? Em Uma Olhada Até os Ossos, você escreveu sobre o feminismo, não foi? Colocou alguma pauta atual e um livro criado. E aqui nesse livro também não é do tempo atual, se passa em... Ele traz a questão da guerra, mas ele faz um recorte maior com a Segunda Guerra Mundial e com o Holocausto. Então eu vou falar um pouquinho de Uma Olhada e um pouquinho desse. Ok. E vou dar um parâmetro geral. Uma Olhada Até os Ossos, ele é um livro que traz muito do feminino, da mulher, da liberdade, da revolta, que a mulher, da rebelião, né, ou da revolução, que a mulher precisa assumir para ter o direito de ser quem ela é. Isso para mim é feminismo. É cada mulher ter o direito de ser como ela se sente confortável. Então é um livro que fala muito dessa liberdade feminina, do desmascaramento das convenções. É um livro muito político, mas realmente é um livro muito do feminino. Depois de Uma Olhada Até os Ossos, que é um livro de poemas, vem um outro livro chamado Os Dedos das Santas Costumam Faiscar, que também é um livro que traz o feminino, mas traz outras nuances e outras temáticas também. Os Dedos das Santas Costumam Faiscar é como se fosse uma peça de teatro, só que ela é feita em poema, dividida no que eu chamo de 4 desatos. No teatro são atos, no livro são desatos. Aí tem uma parte que fala muito do social, do viver, outra parte fala muito do feminino, da mulher, etc. Tem uma outra parte que fala da vida, do direito de existir e de não existir. E tem o final do livro, que é como se fosse essa redenção ou ressurreição. E essa vontade de viver, né, seguindo o seu coração e seu espírito, apesar de tudo e apesar do mundo, continuar lutando por ele. Tem o terceiro livro, que é um livro de contos, né, narrativas curtinhas, que se chama E Deus Não Acudiu Ninguém. É o livro que eu considero, assim, de uma temática mais adulta, embora todos sejam, mas esse é uma temática mais adulta e traz temas, assim, que ainda são mais tabu na sociedade, como morte, assassinato. Você vai encontrar um bocado de psicopata, um bocado de doido, traz a questão, assim, que é o cerne humano, quando a gente para refletir, que é a questão do suicídio. Então traz temas bem complexos, né? E esse livro, Deus Não Acudiu Ninguém, é um livro que reflete a nossa maldade humana. Eu estou refletindo ali em cada história a maldade humana, me colocando ali também. Então esse E Deus Não Acudiu Ninguém não é o Deus, o ser divino. Tem um dos contos, acho que é o último conto, né, que diz que a confusão está rolando e Deus não acudiu ninguém.
mas é para esse chamamento humano. Você está aí, você tem vida, você vai fazer o quê? A despeito, sobretudo, das pessoas que falam em nome de Deus, seja qual corrente religiosa, né? Isso. Seja no kardecismo, no cristianismo, no islamismo, enfim. Todas as correntes religiosas que falam em nome de Deus, mas a sociedade continua suja, né? Ruim. Pois é. Coloca nisso. A religião, né, tem sido utilizada realmente como essa ferramenta de poder, dessa capa para a hipocrisia. Tem um conto, por exemplo, em Deus Não Acudiu Ninguém, que eu me inspirei num rapaz que morava num prédio em Boa Viagem, que a vizinha dele, ele tinha, assim, tinha uma atração por essa vizinha. Ele é um cara evangélico, assim, ele se cobria nessa capa, né, religiosa, mas na verdade não é, porque quem é religioso e leva com seriedade sabe que não é isso, mas o que eu queria denunciar ali era a hipocrisia, né? Então ele se sentia atraído por essa vizinha, esse caso aconteceu aqui em Recife, e esperou a menina sair, deu uma paulada na cabeça dela, estuprou e matou. Tu lembra, né, dessa história? Aí depois, quando ele foi pego, ele começou a orar, ele pediu que a noiva dele orasse por ele, com relação à situação dele, né? E ela, a noiva, ficava orando por ele, para Deus perdoar ele por ele ter estuprado e matado uma menina que ele estava de olho nela há muito tempo e tinha premeditado toda essa situação, né? Tem um outro conto que também foi uma reportagem. Eu já tinha visto algumas coisas em redes sociais, mas vi uma reportagem no Fantástico que era sobre a festa no IML, que era um grupo de homens que se reuniam para abusar de corpos femininos mortos. Você vê, a mulher não tem sossego nem depois de morrer, né? Enfim, aí é esse livro, digamos assim, E Deus Não Acudiu Ninguém, seria um livro realmente voltado para o público mais adulto, ou 16 mais, por exemplo. Não é um livro para uma pessoa de 14 anos para baixo, de jeito nenhum. Molhado até os ossos seria para qualquer idade. Os Dedos das Santas tem umas temáticas mais pesadas, mas eu creio que uns 14 anos, mas E Deus Não Acudiu Ninguém seria 16. Seria 16 mais. Por exemplo, E Deus Não Acudiu Ninguém, eu sou uma professora de ensino médio e eu não teria coragem de levar qualquer daqueles contos para ser trabalhados ali. Eu acredito que precisaria um pouco mais de maturidade, de vivência, de experiência para compreender, né? Legal. Esse aqui, Para Dançar na Cerca Elétrica, é um livro de poemas também, que ele traz em seu bojo, sobretudo, a questão da Segunda Guerra Mundial, com foco no Holocausto. E assim, ele faz um passeio por todas as guerras, assim, de uma maneira geral, lógico que não consegue abarcar tudo, mas ele vai dando uma pincelada do que foi a guerra para a humanidade, inclusive como uma ferramenta de enriquecimento, de exploração, de roubo para alguns países, né? Fala um pouquinho de colonização. Por exemplo, antes de acontecer aquela tragédia, aquela vergonha para a humanidade no Holocausto, a Alemanha já tinha feito umas incursões parecidas com isso na Namíbia, por exemplo. O professor Helder deve saber muito melhor que eu. Então, ali, quando se dá aquela questão do Holocausto, que é uma grande vergonha para a humanidade, né, que é tão ressaltada, a gente vê realmente até onde vai a crueldade daquilo que se chama humano. E ainda se diz assim, quanto mais você tiver acesso à educação e à cultura, mais humanizado você será. A gente viu que a Alemanha ali estava no auge da cultura, estava no auge do conhecimento, a educação lá, a ciência sendo colocada no topo do comando da sociedade alemã e europeia. Mesmo assim, entram em crise, né? E ainda assim, as pessoas com acesso a tanto conhecimento, artisticamente tão já trabalhadas, tiveram a coragem coletiva, porque tem uma anuência coletiva para uma barbaridade dessa acontecer num nível tão grandioso, e com acesso a tudo isso, as pessoas ainda foram capazes dessas barbaridades. Então, as reflexões que todos os meus livros trazem, o que é que nos salva? O que é que a gente tem aqui?
Será o que a gente encontra de maldade ou de bondade dentro desse coração humano? Que o coração humano não é só uma coisa ou outra. A gente é esse misto de sentimentos, de escolhas, né? A gente é muito... A gente se contradiz muito, somos seres contradizentes, né? Mas como é que nessas situações que as pessoas poderiam tomar outras decisões, escolhem justamente tomar as decisões que mais afetam o outro, que são mais violentas, que são mais cruéis? Será que isso faz parte da humanidade? Não importa quanto tempo passe, porque eu não acredito nisso de dizer, antigamente o pessoal era gente boa. A humanidade nunca foi gente boa, nunca teve gente boa, somos todos legais. A história da humanidade vem mostrando que sempre há pessoas que vão, assim, tocar o terror no outro. Então, para dançar na cerca elétrica, o mote central dele seria a guerra, tanto nesse patamar coletivo, de decisão coletiva, como das escolhas pessoais ou das não escolhas. Por exemplo, tem um poema aqui que fala de um rapaz que simplesmente ele levava aqueles corpos dos judeus para serem cremados, virava pó, depois ele recolhia aquele pó, levava para servir de adubo para os jardins, como se nada tivesse acontecendo, né? Essa coisa robotizada da ação humana, quando essa ação humana que é sozinha se transforma em coletiva para o mal. Então traz muitas questões, inclusive da questão da guerra, não só na coletividade, mas da guerra que cada um de nós vivenciamos conosco mesmo, né? A história do existencialismo que você coloca, né? Isso. Na sua fala anterior. Quem não está em guerra consigo? Quase todo dia eu estou travando uma guerra comigo, com o que eu acredito, com o que eu gostaria de ser, com esse ideal do que eu gostaria de ser e que sei que jamais alcançarei. Eu adoraria ser uma pessoa ética, super ética, por outro lado eu não adoraria tanto, porque eu ia perder de fazer um monte de coisa que me dá prazer e me deixa feliz, né? Tipo aquela frase de Santo Agostinho, ó Deus, dá-me o dom da castidade, mas hoje não. Então, a gente tem essa coisa, a gente tem esses lados, a gente tem essas nuances, a gente é esse ser, assim, múltiplo, né? Mas que tenta viver, pelo menos eu, né, tento viver da melhor maneira possível, né? E tentando também nem ser sempre tão ética, nem sempre ser tão correta, porque eu vou sofrer duplamente. Eu vou sofrer tentando ser correta ao máximo possível. Eu não vou alcançar porque é inalcançável, eu vou sofrer duplamente. Porque eu queria e porque eu não alcancei. Então, acho melhor me assumir como esse ser imperfeito, falho, com minha maldade, com minha inveja, com minha neurose, com tudo isso, mas tentando ser o máximo lúcida, eu acho, né? Que papo maravilhoso, gostoso assim de conversar. Inclusive os professores aqui atrás também participaram, mas infelizmente está chegando ao fim e a gente finaliza com a pergunta de que movimento literário ajudou na sua formação. Aqui no livro, eu dei uma lidinha antes e a gente viu que você recebeu o prêmio, não foi? E aí você poderia falar da experiência pra gente? Assim, o que me inspirou, foi a palavra, foi? Não, qual movimento influenciou? Influenciou. De influência, minha gente, eu não tenho nem como eleger, porque eu leio muita coisa. Eu leio muita gente contemporânea, eu leio muitos clássicos, eu leio muitos santos, eu leio alguns livros da Bíblia que eu amo. Assim, literatura contemporânea eu leio, a literatura do que chamam de clássica eu leio também, então eu tenho muitas influências. Literatura pernambucana, Raimundo Carreiro, eu trabalhei na oficina de criação literária com Raimundo Carreiro.
Durante vários anos eu fui assistente dele lá na oficina. A oficina de criação literária é assim. Tem um monte de gente que é escritor, mas essa galera quer mais umas dicas de como escrever, das técnicas, né, de narrativa e tal. Aí ia para essa oficina de carreiro, que hoje ainda acontece de forma virtual. Na época em que eu trabalhei com ele, era presencial. Aí o que é que a gente fazia? Ouvia lá os escritores, a gente estudava. Tinha dia que os escritores levavam os textos deles para a gente debater, e no final do ano era publicado um livro coletivo com os textos desses autores. O meu trabalho ali com Raimundo Carreiro era trabalhar na crítica desses textos, na revisão desses textos, em ajudar esses autores, em trocar informações e conhecimentos com esses autores. E foi ali realmente, com o Raimundo Carreiro, que é um dos grandes autores deste nosso país, né? Que a gente pode comparar qualquer um do planeta Terra, porque o cara saca muito, ele respira literatura, ele realmente é um gênio e não tem nem, como é que se diz, o reconhecimento que deveria. Mas enfim, ali foi muito importante para mim, porque eu vi que a escrita literária não era só a emoção, não é só a inspiração, não é só você dizer, eu sou escritor, que lindo. É praticamente, baixa aqui em mim, eu vou lá e escrevo. Lá eu aprendi que existe técnica, que existe uma revisão mais apurada, que há coisas que podem ser revistas dentro da escrita literária, que você pode trocar ideias com outros escritores, isso é muito importante, isso faz a sua literatura crescer bastante, e que você pode saber de milhões de regras de técnicas literárias e decidir não seguir nenhuma, mas você precisa saber que elas existem. Como para ser escritor você tem que sacar um pouquinho de língua portuguesa, mas isso não quer dizer que você tem que seguir as normas da língua portuguesa, a norma culta. Você vai fazer ali na sua literatura o que você quiser. Com as técnicas é a mesma coisa, você conhece para inclusive não seguir nada e fazer só como você quer. Só para incentivar então essa turma mais jovem a escrever, e aí a gente já finaliza agradecendo, né? Como é que essas pautas sociais, direitos humanos, tudo que você fala no seu texto, como incentivar essa turma a escrever, tem o Enem aí também, boa turma da turma que está aqui, é terceironista, vai fazer redação, como você vai escrever? Como é que incentiva o pessoal a escrever? Lendo. Leia tudo, comece lendo o que mais lhe atrai, que chama a atenção ao seu coração. Leia para ninguém lhe enganar, leia para você tirar suas próprias conclusões, leia para você ser independente de alma, leia para o seu cérebro não apodrecer, que a gente está vivendo uma era que eu chamo de fast food. A informação é toda pronta e tu não tá pensando, tu não tá lendo, não tá desenvolvendo o teu pensamento, não tá entrando em contato com questões mais profundas, mais sérias e mais elaboradas. Eu não sei se quem lê vai se tornar um ser humano melhor, eu espero que sim. Mas a decisão final é sempre pessoal, subjetiva. Mas quem lê, no mínimo, né, ele vai perder a inocência e vai ser menos enganado. E vai tirar suas próprias conclusões. Só por isso já vale a leitura. Espero que seja uma pessoa melhor também, mais cidadã, mais inclusiva. Quando a gente começa a ler, a gente vê que ninguém é melhor que ninguém, que o nosso destino é sempre a morte, que somos pó e do pó não passamos. Então a gente começa a compreender como é bobagem essas coisas do mundo, né? A gente vê tensões raciais, tensões de gênero, a luta pelo poder, esse envaidecimento tão grande. Eu quero poder, eu quero dinheiro, eu quero isso, eu quero ser melhor que o outro. Sempre mais. A minha religião é melhor, a sua não, eu sou puro, você não é. A minha genitália quer dizer que eu tenho mais poder e você tem que se submeter. Então, através da leitura,
todas essas bobagens vão se dissipar da sua mente. E, consequentemente, você ainda vai ser, tem esse plus, vai ser uma pessoa que vai desenrolar melhor no Enem, no concurso, numa prova, para conversar, para paquerar o boyzinho, a boyzinha, vai ter assunto, vai ter repertório, né? Enfim, isso aí vai reverberar em todas as áreas de sua vida. É isso, chegamos ao fim. Eu agradeço por você ter participado do nosso podcast, foi muito bom conhecer a senhora também, né? E como a poesia é para a senhora também, como podemos ajudar os alunos a entender o que realmente é a poesia e como escrever melhor, como ter a criatividade de poder desenrolar na hora de fazer um texto, também ter o gosto de escrever. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem um like aí, se inscrevam no nosso canal. É isso, beijo, tchau!